Então, pessoal, agora analisamos o caso onde ele não for horizontal. Então, só para lembrar, estamos estudando, né, rectas desde o ponto de vista funcional. A pergunta que se colocou foi se dado uma recta no vertical, existe uma função real cujo gráfico coincida com essa recta. Então, no caso de rectas horizontais, as funções constantes são aquelas que têm gráficos rectas horizontais. Então, digamos, antes de entrar nessa aí das rectas no horizontais, vamos a dar un ejemplo aquí. Ejemplo, determine a função real, né? Oh, ya sabe que es real, ¿no? Luego tira esa palabra ahí. Cuyo gráfico coincide con la línea L igual a eixo X. Então, eu não vou te desenhar essa linha, né? Eu te coloquei isso numa frase, né? Na verdade, um párrafo de 3 linhas. Determine a função cujo gráfico coincide com a linha L. Então, L é dada e L coincide com o eixo X. Então, agora tu deveria construir. Então, L é horizontal. Nesse caso, L é paralela ao eixo X. De fato, L é o próprio eixo. Então, toda linha é paralela a si mesma. Ok, então L é horizontal. Agora, tu sabes, né, que em teoria, pelo que eu te disse, né, a função cujo gráfico deve coincidir com ele é uma função constante. Aí, a outra pergunta seria se há outra função real cujo gráfico, sendo não constante, coincide com ele, né? Essa é outra pergunta, mas pelo menos a pergunta foi a pergunta inicial foi respondida. Existe uma função real cujo gráfico, dado uma recta, existe uma função cujo gráfico coincide com tal recta. Então, no caso de rectas horizontais, por exemplo, funções constantes tinham gráficos rectas horizontais. Bom, então neste caso específico aqui, L é o eixo X. Então tu diz, bom, cara, sobre o eixo X, sempre pontos que fiquem sobre esse eixo tem uma particularidade. Qual é essa particularidade? Então aqui, eixo X. E ele, né, coincide com esse eixo. Então ele é essa linha. Beleza? E sobre essa linha, todo ponto que fique sobre essa linha, todo par de digamos assim, sempre tem uma característica, e a característica é que a segunda entrada é zero. Então tu dices, então zero, poxa, tá que pariu. Então zero, né, é segunda entrada de um real, ou seja, aí tu dices, então uma máquina que sempre cuspa zero tem gráfico essa função. Aí tu simplesmente diz, tá, ok. Então vou construir uma máquina com domínio todo o conjunto dos reais, de tal forma que cada vez que na máquina entre um real, a máquina cuspa zero para todo real. Então tu dices, defina como sendo zero. Essa função se chama em matemática da função identicamente nula. Função identicamente nula. É só um nome, né? Para que tu te acostume já a esse tipo de coisa.
ou a função nula, simplesmente. Então, a função nula ou a função identicamente nula. Beleza? Ok. Então, outro exemplo, né? Eu construa o gráfico da função g de x igual a 3, menos 3. Entonces dice, esa es una función constante. Y vimos, ¿no?, que gráficos de funciones constantes, ¿no?, corresponden a líneas paralelas a eixo x. Nesse caso, como a função tem fórmula menos 3, aí tu dices, bom, todo x, a cada x real, né, a máquina sempre cuspe só um valor. Nesse caso é menos 3, então, portanto, né, tu dices, bom, aqui menos 1, menos 2, menos 3, digamos. Então, tu dices, bom, a cada x real, a máquina sempre cuspe menos 3 a cada x que estiver nesse eixo, né? Porque nesse caso, como que tu enxerga esse negócio bidimensional? Tu diz, bom, a função se alimenta de todos os números reais. Então, o domínio da função mora aqui nesse eixo. E o contradomínio são um pontinho, são um real. Nesse caso, pontinho, estou pensando em real. Aí tu diz, tá. Então, a todo x corresponde a menos 3 e, portanto, né, tu pensa que é uma linha. O gráfico da função g é uma linha. É a linha que passa por esse aqui, paralela ao eixo x. Então, esse aqui, ele é o gráfico da função g. Beleza? Tudo bem. Então, vamos lá. Então, voltemos aqui à pergunta. Bom, e no caso que ele não for horizontal? Bom, se ele não é horizontal, então, vamos lá. Isso aqui é eixo x, eixo y, e aqui L. Digamos que L. Opa, então como construir? Então, olha só, todo pontinho aqui, ó. Todo pontinho, pontinho, pontinhos aí são pares, né? Então, tu diz, em teoria, se ele não é vertical, né? Também não é horizontal. Agora tu estás na geometria, tá? Geometria. Aí tu diz, bom, em teoria, ele disse, né, que um objeto como esse, no mundo da álgebra, se identifica com um objeto assim. A1x mais A2y igual a C, né? Então, em teoria, ele, como objeto geométrico, se identifica no mundo algébrico com uma expressão linear em duas variáveis com pelo menos um coeficiente não nulo. Agora a pergunta é, cara, será que nessa expressão aqui A1 pode ser zero? Se A1 é zero, eu vou ter que colocar um cartãozinho aqui. Opa. Cara. Eu queria uma... Bom, digamos que isso aqui já não aparece porque A1 é zero. Então tu ficaria com isso aqui. Pode? Não pode. Porque nesse caso, se como A2 não pode ser zero, então ele seria uma linha horizontal e ele não é horizontal. Estou pedindo que não seja. Pronto. Então, A1 não pode ser zero. Agora, A2 pode ser zero. Se A2 é zero, então isso aqui já não está. Então tu dices, opa, nesse caso não. Porque como A1 é diferente de zero, então ele é uma linha vertical que não pode, né? Então, nesse caso, ambos, A1 e A2, são diferentes de zero. Nesse caso. Ok, então, esse aqui é o termo constante, esse aqui coeficiente de x, esse aqui coeficiente de y. Né? Então, agora, no mundo funcional, funções
né? Eu vou me concentrar nesta função f. E essa função f tem uma fórmula. Olha a fórmula como é que está, como é que eu escrevi a fórmula. Concéntrate aqui. Tem uma fórmula. Olha só. Então vamos lá. Então eu defini essa função. Vamos lá. Definição. Então, se L não é vertical, desculpa, se L não é horizontal e também não é vertical, pelo que nós falamos, né? Então L aqui. Então, desde o ponto de vista funcional, eu vou definir esta função. Bom, já sabemos que essa L se identifica com o seguinte objeto. Eu digo objeto, já tu pode decir equação. A1x más A2y igual a C. A1, A2, ambos distintos de 0. Né? E agora, tu também podes, né, identificar essa L, né, em algum sentido. Isso aqui, identificação. E isso aqui também, identificação. Com o gráfico de alguma função. Aqui, ó. Com o gráfico de f. Quem é essa f? A seguinte função. Vou escrever aqui f. Quem é essa f? É essa função aqui, ó. Coloco uma máquina. Esse tubinho aí que eu coloco como um cilindro, eu penso como uma máquina. Saída. Aqui entrou, cuspe o seguinte número. Né? Esse aqui é f de x. Beleza? Então, qual é a instrução? A instrução é a seguinte. Primeiro que todo, o domínio da função é todo o conjunto dos números reais. E pelo que é cuspido, também pode se provar que aquilo que é cuspido, né, também é um número real, né, uma função real, tá? A cada x associa um único número e esse número se constrói da seguinte forma. Não, bom, o que eu vou falar é o seguinte. A instrução é a seguinte. Entra x e a máquina diz o seguinte, ó, para encontrar a imagem disso que entrou, faça o seguinte, instrução. Aquilo que entrou, vezes, então aquilo que entrou, vezes o negativo de um quociente. Qual quociente? Um quociente que tem numerador o coeficiente de x sobre o coeficiente de y. Então, se entrou x, passa primeiro o produto daquilo que entrou vezes esse quociente. Logo, sume com o quociente. Qual quociente? O quociente entre o termo constante da equação sobre o coeficiente de y. Beleza? É isso que tu tem que fazer. Como que eu construí isso? Bom, olha só. Eu tenho que pensar que se ele é o gráfico de uma função, então eu tenho que pensar como que a segunda entrada de todo par que mora na linha sendo o cuspido de a primeira entrada via uma função. Então, de fato, o que eu faço? Já que tenho o objeto algébrico, né? Então, se esse cara aqui, digamos que x0, y0, é solução dessa equação, então ficaria assim, A1 x0 mais A2 y0 igual a C. Então, de fato, y0, tu pode escrever y0 como sendo que A2 y0 igual a C menos A1 x0. E aí tu, A2 está multiplicando como A2 está multiplicando, tu pode passar ao outro lado, dividir, e ficaria y0 igual a menos A1 sobre A2x más C sobre A2. E, portanto, aqui é x0, né? E, portanto, y0 se ve como esse número.
Aí tú puedes pensar, todo punto de L, o sea, todo punto de L tendo a propiedade de que a segunda entrada de L sempre se vê assim, ó. Ou seja, a segunda entrada sempre se vê como quê? Como a suma de duas coisas, né? Suma de duas coisas. Tu está enxergando aí a suma de duas coisas. A primeira coisa é o produto da primeira entrada vezes o negativo do quociente entre o coeficiente de x sobre o coeficiente de y, mais o quociente entre o termo constante sobre o coeficiente de y. E de fato, tu usa isso para armar a função que eu armei lá. Beleza? É isso que tu faz. Então, não, aí a afirmação. O gráfico de f é igual a L. E é isso, senhores. Isso funciona sempre para qualquer linha que não seja horizontal, né? Então, obviamente, né? A construção da função depende, por enquanto, né? Depende, por enquanto, de saber, né? Qual é o objeto algébrico que se identifica com essa L, né? L é o lugar geométrico de pelo menos uma equação linear com um de seus coeficientes não nulo. Então, uma vez que tu sabe isso, né? O que tu vai fazer, bom, isola y na equação dada. É só isolar, né? Está garantido que esse cara aqui é diferente de zero, esse cara aqui é diferente de zero. De fato, é importante que ele este seja, né? Para que tenha sentido esse quociente aqui, senão não tem sentido, né? Senão não tem sentido esse quociente, então. Uma vez que tu tem um objeto algébrico, agora tu vai no mundo das funções. E como construir a função? Bom, isola y da equação dada. E pronto, eu isolei e eu tenho a minha equação. Beleza? Então, olha só. Se isso é verdade, né? Então, exemplo. Exemplo. Então, digamos que tu tem aqui essa linha aqui. Passa por um, passa por 0. Vou construir a linha. Opa, beleza. L. L é essa linha. Passa por dois pontos distintos. Quais? 1 e 0, 0. Nós sabemos que essa L, né? No mundo algébrico, ela se identifica com essa equação aqui. X menos Y igual a 0. É a única equação? Não, mas não é, né? Porque tu sabes que dada uma equação linear, tu pode construir a partir dela muitas equações que são equivalentes a essa dada, né? Basta multiplicar a equação, basta multiplicar a equação, né, por um número real não nulo. Por exemplo, 2x menos 2y igual a 0. É uma equação que se identifica com essa aqui. A identificação é que esses objetos, de certo modo, são iguais no sentido de que elas têm o mesmo conjunto de solução. Mas não nos interessa agora, só nos interessa que essa L aqui se identifica com esse objeto. Dado esse objeto, tu podes fazer o que eu fiz, né? Construir a função. Uma, memorizar. Outra, isolar y. Se sabes isolar, tudo bem. Isolaste, ou seja, tu tens a função. Então, cada ponto aqui, tu tem que pensar que cada ponto aqui tem que ter uma, cada ponto em ele deve ter uma propriedade. O sea, debe ter uma, todo ponto dessa linha deve ter certa característica, que qual? Que a segunda entrada deve ser o cuspido por alguma função da primeira entrada. Beleza? Então, por exemplo, digamos que tu pensa raciocinando. Então, tu estás raciocinando. Então, tu dices, bom, já que todo ponto dele é solução de aqui, então tu dices x0 menos y0 igual a 0. Então, y0 igual a x0.
Y como x0, y0 era cualquier punto en L, tú dices, ah, entonces parece que puntos de L tienen propiedades de que os pares, ¿no? En L tienen la propiedad de que a primera entrada y a segunda entrada son iguales. Entonces tú dices, bueno, si eso es verdad, entonces a segunda entrada de un par coincide con aquilo que entró. Ou seja, se isso é verdade, é porque a cada x real a função associa o próprio número. Então, essa função defina é a função idêntica. Essa se chama a função idêntica. Então, a função idêntica tem gráfico, a função, a recta que passa por 1, 1 e 0, 0. Beleza? É isso, senhores. Digamos que o exercício tivesse chegado para você de forma inversa, isto é, desenhe, né? Dada esse exemplo. Dada a função f de x igual a x, desenhe o gráfico de f. Aí, né? Aí tu disse, opa, e como que eu faço isso? Aí, infelizmente, né? Aí tu disse, ah, função. Tu disse aqui, ó. Entrou, sai. Aí tu disse, ah, sai um real. Esse real y é igual àquilo que entrou. Então, de fato, álgebra será verdade que isto aqui se tem? Então tu dices, ah, sí, es verdad, porque f de x es x, y es x, x, y menos x igual a cero. Entonces, na álgebra, tú tienes ese objeto algébrico. Ese objeto algébrico es una ecuación. Esto aquí es una ecuación. Línea en dos variables. ¿Beleza? Ok. Deixa eu ver se eu como eu comecei. Ah, professor, aqui, ó. Mas você tem lá o contrário. É, meu filho. Por quê? Porque essa equação aqui é equivalente, né, a multiplico por menos 1 e seria y menos x igual a zero. Essa equação e essa equação são equivalentes, né? Então eu posso pegar a que está em azul ou a que está em vermelho. E agora, essa equação aqui, né, se identifica no mundo da geometria com essa linha. A linha que passa por 0, 0 e 1, 1. Então, de fato, essa L se identifica, né, com o gráfico, ou seja, essa L é igual ao gráfico da função x, né? Bom, eu não sei se ficou confuso essa parte aí, mas é isso, senhores. Então, pronto, olha só. Esse tipo de funções aqui se chamam funções lineares. Funções lineares. Então, uma função desse tipo, se esse cara aqui é no zero, se esse cara aqui é no zero, ou seja, é no nulo, se esse cara aqui é no nulo, ou seja, se há 1 nessa equação aqui
é diferente de zero. Então, o gráfico associado a uma função linear é uma linha que não é horizontal. Beleza? Então, uma linha que não é horizontal, ela vem de uma função linear que tem esse numerinho aqui diferente de zero. Então, deixa eu dar um exemplo disso aqui, então. Exemplo. Construa o gráfico da função f de x igual a x menos y. Que isso aqui é função de duas variáveis, né? X mais 1. Né? Então, tu diz, é uma função linear? É uma função linear. Tem um tipo, né, que estava lá. O, o número que acompanha, olha só, que acompanha x é diferente de zero? Sim. Então, tu diz, beleza. Então, ya tú sabes, se supone que ya tú sabes agora, né? Ou já tú sabias antes, de que dada essa função linear, olha aqui, então vamos lá, como vamos colocar em desenho, né? O que é a instrução que tu tem que fazer, né? Para saber aquilo que, o que cuspe a máquina. A máquina diz assim, ó, a cada x associa x mais 1. Ou seja, aquilo que entra na máquina, tu deve fazer o que para aquilo que é cuspido. Tu deve sumar aquilo que entrou. Ou seja, x mais 1. Agora, se supõe, né, que tu sabes já como que o gráfico dessa função é no plano cartesiano. Tu sabes que essa função tem gráfico uma linha, pelo que eu disse hoje, né? Neste momento, estou falando que funções lineares têm associados, né, como gráficos, linhas rectas. Como já tu sabes que o gráfico dessa função é uma linha, e tu dices, bom, como desenho esse gráfico? Tu só precisas de dois pontos que estiverem no gráfico da função, por quê? Porque por dois pontos distintos passa uma única linha. Então, para construir o gráfico de f, só precisas dois pontos no gráfico da função. Digamos que aí tu colocas zero, né? Digamos que a f se alimenta de zero. Então, vamos a construir uma pequena tabela aqui. E digo pequena porque só preciso de dois pontos. X, f de x. Y de este lado coloco x, f de x. O sea, para entrada. Entonces aquí entra 0, a máquina cuspe F0 y de fato yo ya sé o que F de 0 es. ¿Por qué? Porque F de 0 es un número que se obtiene de esa forma. Aquí lo que entró suma 1. Entonces, o par sería 0, 1. ¿Beleza? Ok. Bom, agora preciso de outro ponto. Menos 1. Menos 1. Aquilo que entrou, aquilo que entra é menos 1 e eu faço que para obter aquilo que sai? Bom, aquilo que entra suma 1. Isso aqui é 0, né? Porque menos 1 más 1, 0 y 0 más 1 aquí es 1. No, beleza, aquí sería menos 1, 0. Entonces, ya que tú sabes que o gráfico de f é uma linha, só precisas agora, né, graficar esses pontos, ou seja, colocar esses pontos no plano cartesiano. Então, aqui tu tá 0, 1. Então, 0, 1 é aqui. Aqui é 0, 1. E ubicar o ponto menos 1, 0. Então, menos 1, 0. Agora, por esses dois pontos, passa uma única. Tentar. Pronto, então passou por aqui. Passou por aqui. Essa linha L, né, é o gráfico da F. Beleza. Então, esse é o gráfico da F. Só precisa de dois pontos
só precisa identificar 2 pontos que estejam no gráfico da F para logo, né, desenhar uma linha, 2 pontos distintos, né, desenhar uma linha, né, a linha que passa por esses pontos, sabendo que toda função linear tem gráfico uma linha, uma linha reta, né. Então é isso, pessoal. Então vamos deixar essa segunda parte até aqui. E agora, né, vem uma coisa nova, né, que não fiz ontem, porque gastei um tempão, né, explicando essas coisas que deveriam já estar na tua, como se, na tua caixa acadêmica aqui, ó. Beleza.